Olá, está começando o programa da hora desta quinta-feira. No programa de hoje falaremos de diversos assuntos, economia, política, educação e muito mais, além das nossas notícias internacionais e o que se comemora nesta quinta-feira. Tudo isso no programa de hoje e o da hora começa agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora de hoje. Já estou aqui com Gabriel Viana e Rochelle Roldão. E aí, gente, excelente quinta-feira a todos nós. Como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Primeira semana do ano passando até de forma rápida. Muitas movimentações que a gente está acompanhando no cenário político, nessa transição oficial, né? Já tinha começado a transição, mesmo antes do novo governo assumir, mas nessa semana a gente acompanha os movimentos já na transição oficial da equipe do presidente Lula assumindo o Palácio do Planalto. E claro que hoje a gente vai trazer muito conteúdo sobre isso e muito mais para você aí de casa. É isso. Rochelle, o que é que se comemora nesta quinta-feira? Nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro, comemora-se o dia da criação da primeira tipografia no Brasil. No dia 5 de janeiro é a data oficial em que a primeira tipografia entrou em execução no Brasil no ano de 1808. O processo consiste na utilização de tipos móveis, com sistema de impressão direto com o uso de matriz em relevo, onde cada letra corresponde a um tipo. Um trabalho muito detalhado e artístico, onde eram impressos os livros daquela época. Graças a esse processo gráfico, ficou mais rápido e mais fácil o processo de impressão, que antes era realizado manualmente. O alemão Johannes Gutenberg foi o responsável pela invenção da tipografia e recebe o título de pai da imprensa. O primeiro livro impresso por ele foi a Bíblia, tendo início das impressões no ano de 1450, com término apenas 5 anos depois, em março de 1455. Graças à evolução dos processos de impressão, a informação e o conhecimento chegavam mais rápido até as pessoas e cada vez mais longe. Hoje em dia, já contamos com diversos processos gráficos, que, aliás, são muito modernos. Dia Nacional da Tipografia, né? Uma profissão muito importante. Não tinha como não falar de Gutenberg, conhecido, né, pelo menos para ser conhecido por todos nós jornalistas, né, o pai da imprensa, que aí foi quando iniciou toda a questão da impressão ainda de forma arcaica, mas hoje a gente vê aí que se modernizou bastante. Isso, o jornal impresso tem se reinventado muito, né, nos últimos períodos, muito por conta disso aqui, né, da tecnologia. Que tem avançado. Mas é algo que é considerado clássico e que nunca vai perder sua maestria, na minha visão, né? Na minha visão de jornalismo. Eu acho que o jornalismo impresso é muito importante, assim, claro, como outras mídias, mas que não deve ser deixado de lado. Sim. É isso. Entrando agora no assunto cenário local aqui de Fortaleza,
O novo ministro da Educação, Camilo Santana, do PT, esclareceu os motivos de ter revogado a portaria que regulamenta cursos de medicina fora do programa Mais Médicos, extinto a Secretaria de Alfabetização. Ambas eram iniciativas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e, segundo o ministro, foram removidas e extintas por prudência e falta de resultado efetivo. A medida que gerou maior repercussão está relacionada à extinção da Secretaria de Alfabetização. Desde o início das suas falas como ministro, Camilo defendeu a alfabetização na idade certa como um dos pilares de sua administração. Ele fala de nada adianta manter estrutura que não traga qualquer resultado efetivo, inclusive por estar fora da visão sistêmica que queremos para a educação, como era a CEALF. A alfabetização brasileira regrediu absurdamente nos últimos anos, afirmou nas redes sociais na última quarta-feira, dia 4. O titular do MEC reafirmou o compromisso com a alfabetização na idade certa e disse ser uma de suas prioridades absolutas. É isso. E aí a gente pode falar em relação não só dos últimos 4 anos, como já antes, o investimento que teve no nível superior. E aí, esquecendo um pouco da educação básica e muita gente se formando sem saber escrever direito, né? Então, a questão do investimento na educação básica é muito importante, né? Não só no nível superior, porque a gente consegue ver muitas pessoas terminando no nível superior sem saber escrever, interpretar um texto. Então, é algo que realmente é de suma importância, é investir na educação básica. E depois, no nível superior. Uma professora minha uma vez me disse que não é porque você sabe ler aquilo ali que está escrito que você sabe ler. Porque o saber ler é totalmente a interpretação de texto, é você absorver e entender o que está escrito ali. E muita gente não tem, né, esse discernimento. Então, o número de pessoas analfabetas no Brasil é muito grande, muito grande. Então, eu acho que nem você falou, Rochelle, tem que ser combatido primeiro desde o início para poder ter um ensino superior de qualidade. Acho que primeiro tem que ter um ensino básico de qualidade. A questão do analfabetismo funcional também, a gente pode falar, né? E em casa, eu tenho uma pedagoga em casa, que é minha mãe, ressaltando ainda mais essa importância. E ela, claro, a gente já tem percebido, mas ela tem me passado que durante a pandemia, essas crianças tiveram um atraso muito grande, porque nessa fase é muito fácil de você ficar disperso. Sempre, claro, tem que ter a presença ali de um professor, de um profissional, de um pedagogo para ajudar. Então, querendo ou não, a pandemia, esse ensino à distância, que, claro, ajudou em muitas outras áreas, mas nesse caso do ensino básico, eu acho que só prejudicou. Não vejo como... Teve aí um parêntese, um asterisco muito grande nessa questão de pandemia, que era o quê? Escolas públicas. Escolas públicas, a gente sabe que é uma população muito carente. Tem gente que tem ali uma certa condição, mas não tem tanta condição, mas tem a mínima, e tem gente que não tem condição nenhuma. Então, ter aulas online em escola pública, para alguns, era meio que inviável, porque muita gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador. Então, acabou atrasando. Meu irmão estuda em escola pública. A gente, graças a Deus, tem ali uma qualidade de ter uma internet em casa, um computador e até mesmo um celular. Mas tem muita gente da sala dele que não tinha essa condição, que não conseguiu acompanhar as aulas. Então, aí já se torna... muitas crianças já ficam prejudicadas, porque a escola tinha que achar meios não tão eficientes dessas crianças não pararem 100% de estudar. Teve até o projeto do Camilo, né, que distribui os tablets e os chips de internet, mas esperamos que ele leve projetos como esse aí agora para o Ministério da Educação, no caso, não só para o Ceará, mas para o Brasil todo. A gente tem batido na tecla nas últimas semanas que a educação pública aqui no Ceará serve de exemplo para o resto do país. Então, creio, na minha visão, que não Apesar tinha um nome ainda, mais né, qualificado ali, em quem realmente estava sendo cotado para essa vaga, do que o Camilo Santana. Ele levou também a Isolda, nossa ex-governadora. Eu acho que estou esperançoso para essa equipe do Ministério da Educação. Acredito também acho que os resultados... foi muito bem formada. E, claro, vamos aguardar agora os resultados, mas é algo que é a médio prazo, certo, né? A gente não pode cobrar, por exemplo, um resultado já para esse ano. Acho que fica muito complicado. Quem sabe para o ano que vem, para esses garotos que vão entrar, garotos e garotas que vão entrar aí no ensino
básico. Vamos ver se vamos ter alguma índices diferença. de analfabetismo vão diminuir, né? A gente não tem como dizer de imediato. Continuando ainda no assunto educação, Rochelle. Continuando falando sobre estudante, a partir desta quinta-feira, você já pode solicitar a carteira de estudante de 2023. A empresa de transporte urbano de Fortaleza, Etufó, inicia nesta quinta a solicitação de carteiras estudantis para 2023. Os alunos veteranos de escolas públicas, municipais e estaduais terão o documento requisitado pela direção das instituições responsável pela solicitação da gratuidade. Na rede particular, os estudantes devem solicitar e pagar a taxa de confecção. Os que já possuem a carteirinha da rede particular e de escolas ou universidades e continuam na mesma instituição de ensino devem apenas imprimir o boleto pelo site e realizar o pagamento. Os alunos devem acompanhar a solicitação pelo site, pedir à instituição para confirmar a matrícula também no site da Etufó e aguardar o processo de confecção para receber os documentos em suas instituições de ensino ou nos diretórios centrais, que no caso são os DCE, né? É isso, carteirinha de estudante, que é direito básico de você que está cursando, seja ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e garante, além da meia passagem nos ônibus, no transporte público, garante meia entrada em teatro, garante meia entrada em estádios de futebol, cinemas. Então se torna, além de uma meia passagem, se torna uma meia cultural também, algo que é muito importante para os nossos jovens aí. Até que eles possam fazer o bom uso, já que eles têm, né? Nós temos esse direito. Eu acho que a carteirinha de estudante é essencial, ela só tem um problema, que é que o prazo de validade dela. Para muitas pessoas não enxergam isso como problema, enxergam até como uma coisa boa. Por exemplo, as carteirinhas de estudante são para vencer em abril, por exemplo. Só que a de 2021 venceu só em julho de 2022. E aí tem um problema que é, por exemplo, quem tira a sua primeira carteirinha, ela tem que esperar até vencer. Então, a Etufó, ela acabou nos últimos anos, acredito até por conta da pandemia, que tudo ficou mais difícil, prolongando as validades das carteirinhas, né? Mas, fora isso, sem até porque nessa questão economizaria na produção, né? Porque aí, todo ano você pode pegar aquela carteirinha e só ficar renovando através da confirmação de matrícula, sem precisar estar confeccionando todo ano uma nova carteirinha e gerando custos. Demora, e é interessante que quem for estudante, peça logo a carteirinha antecipadamente, uns 2 meses antes de vencer, porque tem toda essa questão da confecção, do pagamento em casos de redes particulares cair, que é 3 dias úteis, a confecção demora mais 2 meses. Então, para você não acabar excedendo o prazo de validade, ficando sem a carteirinha, é muito interessante que peça logo nesse início de ano, quanto antes melhor, que aí você pode ficar usando a sua carteirinha antiga e quando vencer você já está ali com a nova em mãos, né? É isso. Falando ainda da cidade de Fortaleza, que pode ser sede do 13º Fórum Urbano Mundial. Confira. Fortaleza pode ser sede do 13º Fórum Urbano Mundial, promovido pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat, em 2026. A capital cearense está na segunda e última fase de seleção. Segundo o vice-prefeito Elcio Batista, do PSB, se aprovada, além da capital ser percebida pelo mundo, deve receber ainda mais de 30 mil pessoas, movimentando a economia da cidade. A candidatura de Fortaleza cria as condições para que o mundo todo se volte para as transformações urbanas que estão ocorrendo na nossa cidade. Fortaleza é cidade criativa do design pela Unesco e a chancela reforça esse processo de transformação do design urbano e o fortalecimento da indústria dos encontros, comentou o vice-prefeito, destacando ações para a redução de desigualdades através do conjunto de transformações urbanas, sociais, econômicas e territoriais. Mudando um pouquinho agora de assunto, Rochelle.
Nos 3 primeiros dias iniciais deste ano, em apenas um, o Ceará não registrou a mais alta temperatura de todo o país. A cidade de Jaguaribe, no sertão cearense, liderou o ranking nacional nos dias 2 e 3 de janeiro, com 38 graus Celsius e 38 graus Celsius, respectivamente, nestas duas datas. Nenhum outro dos 5.565 municípios brasileiros registrou temperatura superior. Já no dia 1º de janeiro, a cidade de Quaraí, do Rio Grande do Sul, liderou com 40,9 graus Celsius. O levantamento foi realizado com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Realmente tem sido dias muito quentes, não só desde o início do ano, desde o finalzinho ali do ano passado. Ainda não começou aquele período tradicional de chuvas que vai de janeiro e geralmente se arrasta até abril, mas que nesse ano se arrastou até passado, quase, né? No ano passado. Se arrastou até julho, agosto, ainda chovendo um pouco nos meses que passaram aí de agosto. Algo nunca visto, né? Exatamente. Hoje ainda choveu de manhã, pela manhã cedo, no estado não foi? nordestino foi. E a gente tá muito quente, a gente percebe aqui na cidade de Fortaleza, tá muito quente durante o dia, mas à noite às vezes chove, dá uma garoazinha, mas nos interiores a chuva já tá chegando, já tá chovendo. Que é onde tem que chegar realmente, porque a seca é braba e tem que ajudar essas famílias. Mudando agora um pouco de assunto, em seu primeiro dia da agenda oficial à frente do governo do Ceará, o governador Eumano de Freitas sancionou na tarde da última terça-feira, dia 3, a lei do piso salarial para os advogados e advogadas da iniciativa privada. A ação foi realizada no plenário da sede da Ordem dos Advogados no Brasil, a seção Ceará e contou com a presença de diretores e conselheiros da OAB Ceará, integrantes dos poderes executivos e legislativos, além de advogados e advogadas. O projeto de lei 1319 institui a remuneração da categoria em exercício, estabelecendo os valores de R$ 1.900 mensais para a jornada de até 4 horas diárias ou 20 horas semanais e de R$ 3.100 mensais para a jornada de até 8 horas diárias ou 40 horas semanais reajustadas anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A lei entra em vigor em 90 dias após a sua publicação. Notícia boa, né, para os advogados. Ainda acho pouco, 1.900, 3.100 para um pessoal que estuda tanto, se dedica tanto, 5 lê anos, tanto, né, na graduação. Eu acho que é ali a formação que mais, tirando medicina, obviamente, é a que você mais tem que ler, tem que absorver o texto. Ali com o vadimeco, é como se o vadimeco fizesse parte do corpo deles, né? Então, que bom que está tendo aí um andamento, mas acho que ainda precisa de uma melhora aí para os advogados, né? Rochelle? E o prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, voltou a ser de 30 dias. A regra vale para condutores com documentação vencida a partir de 1º de janeiro por causa da pandemia de Covid-19. Em março de 2020, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu ampliar o prazo para a renovação da CNH, visando evitar a aglomeração de pessoas nos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e nas entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. Desta forma, quem teve a habilitação vencida entre março de 2020 e dezembro de 2022 conseguiu um tempo extra para renovar o documento, de acordo com o calendário elaborado pelo COTRAN para cada estado da federação. Em São Paulo, por exemplo, os condutores com vencimento da CNH em dezembro do ano passado terão até 31 de agosto de 2023 para renovar o documento. Essa medida eu lembro que começou bem no meio da pandemia, porque muita gente tinha que renovar a sua carteira de motorista e não conseguia porque os serviços estavam bem limitados, porque não estavam funcionando de forma presencial, isso falando aqui do Detran do nosso estado. Então o órgão colocou e estipulou, como é que eu posso dizer, essa gordurinha de tempo para quem não tivesse renovado a sua carteira, prorrogou. Mas já acabou. É importante frisar para quem está em casa que se sua carteira venceu agora, você não tem essa prorrogação, vá até o Detran, resolva a sua situação, porque se você for parado numa blitz, você carteira vencida, toma uma multa e ainda tem que chamar
outra pessoa habilitada para buscar o veículo. Fora o que você já vai gastar com a renovação, porque a gente viu ontem, né, Rochelle, que as taxas aumentaram. E essa questão aí da pandemia me lembra o assunto de ontem também, dos carros por aplicativo, que aumentaram, né, o tempo dos anos que os carros podem ficar. Antes era 6, agora está 10. Então a gente vê que teve mais essa tolerância em vários quesitos, assim, né? Renovação, ou que precisou mesmo, mas tá acabando, gente. Graças a Deus a pandemia deixou de existir. Hoje já é uma situação controlada. Então os prazos, assim, as exceções estão acabando. Então renove a sua CNH, ande legalzinho. Que agora tranquilo. São 10 anos, né? O 10 prazo anos. agora para renovação é de 10 anos. Antes eram 5 anos até a carteira ser vencida. Uma vez aí, agora quem renovar vai passar 10 anos tranquilo, né? Então, vale aí esse esforço de... Nem é tão difícil, sabia? Eu conheço uma pessoa que recentemente renovou a CNH Só e burocrático. é tudo agendado pelo portal deles. Eles mesmo marcam os exames que você precisa fazer. Os pagamentos são todos juntos ali num boleto só. Então, é uma coisa... É pagar e pronto. Então, aí você vai passar 10 anos tranquilo, né? Então, não tem tanta burocracia. E a Assembleia Legislativa do Ceará reajustou os salários dos deputados estaduais cearenses. A partir de 1º de janeiro deste ano, o aumento já vinha sendo articulado por Evandro Leitão, junto ao novo governador eleito Elmano de Freitas. No último dia 20 de dezembro, deputados federais e senadores aprovaram o aumento dos salários do presidente da República, do vice-presidente, dos próprios parlamentares e de ministros de Estado. Anteriormente, os deputados recebiam, fora as verbas de gabinete, um total de R$ 25.300 por mês. Após o aumento aprovado, os parlamentares passarão a receber R$ 34.700, escalonado até 2025. A alteração dos valores foi justificada a partir do reajuste salarial aprovado no ano passado para membros do Congresso Nacional. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado do Governo do Ceará. Já os deputados federais passarão a receber salários de R$ 33.700 atualizados para R$ 46.400. É algo que a gente tem até comentado também nessa semana, que o salário mínimo, aumenta R$ 100. o ideal para uma família de 4 pessoas seria de quase R$ 6.000, Mais de 6 mil. de acordo com o A DIEESE. atual inflação, né? E a gente vê que o salário dos políticos vem sempre aumentando e o salário mínimo não vem tendo o aumento Não, real necessário que O bom acompanha a é que o inflação. salário mínimo aumenta 100, R$ 110. E o salário dos políticos, R$ 10.000, Eu acho R$ no popular uma lambança isso, sabe? Assim, uma falta total de respeito com a população. A gente trabalhar tanto, pagar tanto imposto para bancar político, né? Eu fico realmente assim, no Brasil é isso, né? E vai fazer o quê, né? Se quem decide tudo dos estados são eles lá dentro do Congresso, as votações ali são entre eles. Então, quando eles quiserem aumentar, eles vão chegar lá, vão votar e pronto. E quem é o político que vai ser contra aumentar o salário, gente? Incrível, como Não todos, tem, não quase tem. todos, a maioria vota sim ao aumento do salário. E vai ver, vota não ao aumento do salário mínimo. Então, fica aí a nossa indignação. Acredito que não só nossa, de todo o povo brasileiro, cearense, seja de onde for. É um salário já exorbitante, eu já acho R$ 30.000, assim, muito. Então, agora os estaduais vão ganhar 34, os federais 46 mil. E também critico o aumento, a quantidade, a nossa direção falou assim, a quantidade de parlamentares que não tem, se for botar isso numa conta, se for multiplicar pelo tanto de deputado que tem, e critico também o aumento do presidente da República, que eu já acho que é um valor exorbitante também. Eu acho que tudo isso deveria ser revertido, destinado à saúde, à educação, ao aumento do salário mínimo, que não está nem perto de acompanhar a atual inflação, não compra nenhuma cesta básica e principalmente aluguel, água, luz, comida, não compra, segurança que está horrível. Então, assim, tá faltando aí nesse quesito, tá deixando muito a desejar e
Fica aqui a nossa indignação. É isso, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente comenta outros assuntos. Estamos de volta com o programa da hora desta quinta-feira e antes do nosso intervalo a gente estava falando do reajuste salarial dos deputados, presidente e vice-presidente da República, que iniciou agora nesse novo ano de 2023, né? 34 mil para os deputados estaduais e 46 para os federais. Já falamos aqui a nossa indignação, não vamos voltar a esse assunto, vamos continuar e seguir o nosso programa agora. Rachele? E falando de impostos, os brasileiros pagaram 11% a mais de impostos em 2022 em comparação a 2021. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, os valores passaram de 2,8 trilhões. Há 2 anos, o montante foi de 2,6 trilhões. Segundo a entidade, o aumento é decorrente da maior arrecadação de tributos federais, apesar das desonerações promovidas pelo governo federal. Engraçado, né? Muito bom ter colocado um assunto embaixo do outro, porque enquanto a gente fala de aumento de salário de político, ao mesmo tempo a gente fala de aumento de imposto. Então, realmente, a gente está pagando muito para aumentar o salário deles, enquanto o que realmente é para ser necessário, que é educação, segurança, economia, tudo isso... A saúde está precária, Saúde, Érica. Que não tem médico, não tem lugar, lotação, não tem medicamento, tá tudo aí jogado, ao Deus dará. Então, pense aí, né? Todo mundo de casa. E é isso. E o presidente Lula determinou a retirada de 8 estatais do programa de privatização. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a retirada de 8 empresas públicas do programa de privatizações e concessões do governo federal. O despacho foi assinado pelo presidente no dia da posse e publicados no Diário Oficial da União desta segunda-feira. As empresas que terão seus processos de desestatização interrompidos são Correios, Empresa Brasil de Comunicação, Dataprev, Nuclebras, Equipamentos Pesados S.A, Serviço Federal de Processamento de Dados, a SERPRO, armazéns e imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento e a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, S.A. Rachele? Indicado pelo governo à presidência da Petrobras, o senador Jean Paul Prates disse nesta quarta-feira, dia 4, que a estatal não faz intervenção em preços em aceno ao mercado internacional. Ela cumpre o que o mercado e o governo criam de contexto. Ela reage a contextos. A Petrobras reage a um contexto, afirmou em conversa com jornalistas. As ações da empresa dispararam com a declaração de Prates, disparando em 3,5%, recuperando parte da queda de 10% que se deu com a notícia da própria indicação do senador à presidência da Petrobras. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do PT, vai propor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o fim do saque de aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Para o líder da pasta, o FGTS tem 2 finalidades: socorrer financeiramente o trabalhador demitido sem justa causa e possibilitar investimentos por meio da aplicação dos recursos. Porém, não há previsão da data em que o saque será extinto. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do PT, vai propor ao presidente Lula proibir o saque aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, modalidade em que o trabalhador pode sacar parte do saldo da sua conta. Em nota, o Ministério afirma que, como medida para preservar a poupança do trabalhador e garantir a real finalidade do FGTS, o ministro Luiz Marinho vai propor ao presidente Lula que seja proibido os saques dos recursos do fundo na data de aniversário.
E aí ele está falando em relação ao que foi criado, que você escolhe, você tem a opção de escolher de todo ano, no seu aniversário, poder sacar uma parte do FGTS. E aí ele está propondo tirar, e realmente isso é só quando for questão mesmo de ser demitido ou em qualquer outra questão, necessidade, né? E aí também foi quando você fala em relação da pandemia, que aí precisou tomar essa medida, né? Só extraordinário, né? Isso. E aí Era um caso de necessidade, né? E agora... Calamidade pública, pronto. Quando foi decretada a calamidade pública na pandemia, aí houve essa medida de que as pessoas poderiam escolher entre o saque aniversário ou só quando fosse demitido, né? Porque no caso, se você pede, você não tem direito a sacar o FGTS. Continuando, Rachele. No governo Bolsonaro, o programa Minha Casa Minha Vida havia sido substituído pelo Casa Verde e Amarelo. Ao assumir o cargo nesta terça-feira em Brasília, o ministro das Cidades, Jarder Filho, anunciou o retorno do Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, na pandemia, mais de 1 milhão de pessoas foram despejadas ou ameaçadas de despejo. E há um déficit habitacional de 5,9 milhões de moradias no país, de acordo com os números da pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2019 citados por ele. O programa subsidia a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias com renda até 1.800 e facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda de até 9.000. Ele falou que precisa reconstruir quase tudo nesta pasta, incluindo Minha Casa Minha Vida, um programa tão importante neste país, reconhecido pela população, mas que havia sido descontinuado. O ministro afirmou também que sua pasta terá destaque para reconquistas sociais e defendeu o diálogo com movimentos sociais. Aquela coisa que a gente já vem falando, né? Saiu o governo, novo governo. Como mudou no governo do Jair Bolsonaro para Auxílio Brasil, Casa Verde e Amarelo, o mais normal e esperado era que voltasse aos nomes antigos, então nenhuma surpresa. E falando agora de saúde, o Ministério da Saúde lançou a Rede Brasileira de Pesquisa Clínica. O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério da Educação, lançou no dia 28, em Brasília, a Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, uma espécie de instância de articulação e consultoria destinada a fortalecer a pesquisa clínica no país. O decreto que cria oficialmente a rede foi publicado no Diário Oficial da União no início do mês. A proposta, de acordo com o Ministério da Saúde, é promover e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação nacional em pesquisa clínica. A rede funcionará como um fórum de articulação intersetorial e de cooperação técnico-científica. A iniciativa, centralizada no Departamento de Ciência e Tecnologia, prevê estratégias de qualificação de pesquisadores e profissionais de saúde, contribuindo para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. E ainda falando de saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a injeção para tratamento da obesidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso de mais um medicamento injetável de uso semanal para reduzir o sobrepeso e obesidade. O princípio ativo da injeção é a semaglutida. Ela é uma substância semelhante ao hormônio GLP-1, que produzimos naturalmente no intestino e que indica para o sistema nervoso a sensação de saciedade. A injeção da semaglutida deve ser aplicada apenas uma vez na semana. Pesquisa feita pelo laboratório que produz a medicação mostrou que o medicamento promoveu uma redução média de 17% do peso corporal. Mesmo após a aprovação, ainda não há data definida para a comercialização do medicamento. É isso, temos aí uma nova injeção, né, contra a obesidade. Eu acho que vai ser de muita serventia, vai ajudar muita gente que tem. A gente sabe que existem muitas pessoas que, por mais que queiram emagrecer, o metabolismo é muito complicado, é muito difícil. Você tem gente que faz exercício, faz dieta, acaba emagrecendo 2 quilos por mês, enquanto tem gente que já emagrece muito mais. Então eu acho que essa nova injeção vai ajudar bastante, vai reduzir também os números da obesidade, né, gente? E eu estava pesquisando aqui, esse medicamento
custa em torno de R$ 7.000 nos Estados Unidos, mas que aqui ainda não tem preço no Brasil, mas esperamos, né, que ele seja disponibilizado pelo SUS, porque senão fica um pouco complicado para comprar de forma até porque particular. Os Estados Unidos eles não têm essa rede pública de saúde, né? Lá para chamar uma ambulância você paga coisa de $3.000 e aqui já é um serviço de graça, então tomara, a gente espera, e o mais normal é que sim, o SUS se responsabilize por isso, ajude essas pessoas, ajude na compra, porque não é só questão de emagrecimento, é questão de saúde. Uma pessoa obesa pode acarretar vários fatores, várias doenças. E o Ministério da Saúde se pronunciou por meio de nota. Eles disseram, o Ministério afirmou que a inclusão dessas novas terapias e tratamentos no SUS é avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias de tecnologias no SUS, no Sistema Único de Saúde, que atua sempre que demandada, considerando esses aspectos, como eficácia, acurácia, efetividade e segurança, e que até o momento não há solicitações para avaliação da incorporação desse medicamento. Cabe ressaltar que o SUS oferece assistência integral às pessoas com sobrepeso e obesidade, com atividades preventivas, que é o que você estava falando, de vigilância alimentar, acompanhamento nutricional, além de uma assistência clínica e cirúrgica, como cirurgia bariátrica e reparadora para correção do excesso de pele. Isso foi o que disse o Ministério da Saúde por meio de nota. Então, pelo menos por enquanto, a Anvisa liberou, mas não temos ainda uma previsão do medicamento ser incorporado ao SUS. De chegada a gente pode até ter, mas de incorporação ao SUS, que era o que a gente tinha comentado, porque ele custa aproximadamente $1.300 lá nos Estados Unidos, algo em torno de R$7.000. Então é muito caro. Se não for incorporado ao SUS, acredito que não seja totalmente em vão, porque nós temos aí muitas pessoas que têm condições, mas a grande maioria de pessoas obesas não tem condição nem de ter uma dieta, de visitar nutricionistas, não tem uma condição, as pessoas de baixa renda, né? Então esse medicamento para elas vai ser só mais uma coisa. E vale ressaltar, Érica, que quando ele chega ao nível de ter que fazer uma cirurgia, muitas vezes tem que emagrecer para poder fazer a cirurgia. Então quando chega já a esse nível, é porque realmente já não dá mais, né? Então assim, já está prejudicada a saúde, questão da pressão, diabetes, coração. Então, as pessoas elas têm que ver que não é só a questão da alimentação, mas também de ter uma qualidade de vida. Né? A gente pode falar aí do exercício físico, de beber muita água, se alimentar bem, né? Dormir bem também é muito importante. Sim. E é isso, a gente espera. Ficamos muito felizes com essa chegada desse medicamento, mas a gente espera que o SUS se prontifique, se responsabilize em ajudar tantas pessoas. A gente sabe que a obesidade mata por diversos problemas que acarretam com ela. E como direção? Isso, a nossa direção está falando que os fast foods facilitaram de um lado e dificultaram de outro, porque facilitaram o acesso, né? Você não precisa mais nem sair de casa para comprar nada. Em relação, mas aí a questão do fast food eu vejo em relação à moderação, porque se você come só no final de semana uma vez, eu acredito que não faça tanto mal, como tem gente que troca o almoço. Eu vejo muito pessoas almoçando fast food. Mas aí vai de cada um. Então assim, realmente pessoa, né? É complicado. Só né? que hoje tudo não é só fast food, supermercado, farmácia. Tudo é industrializado. Nada mais você precisa sair de casa, fazer uma caminhada. Tudo pode ser entregue na porta da sua casa. Então, na palma da sua mão. E sem falar nos hormônios que tem demais, agrotóxico nas frutas, que a gente pensa que é algo saudável. É uma fruta, mas... Né, Gabriel? Mas eu percebi que depois da pandemia as pessoas têm se conscientizado mais nessa questão, principalmente da atividade física. Sim. E também nessa melhora na alimentação. Por exemplo, agora nesse início de ano, pelo menos a minha academia, posso falar por mim, está muito lotada. Então, não fico muito contente, porque muita gente, mas ao mesmo tempo né, Gabriel, mostra um cenário aí que está melhorando. É isso, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai entrar nos assuntos internacionais.
volta com o Da Hora desta quinta-feira, Da Hora já se encerrando, chegando ao fim, mas antes nós vamos entrar nos assuntos internacionais, porque a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos suspendeu a sessão na última terça-feira, dia 3, sem conseguir eleger seu presidente. Algo inédito em 100 anos, devido às divisões entre os republicanos. O republicano Kevin McCarthy, favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, não foi capaz de acalmar a revolta de um grupo de apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que o considera moderado demais. Dos congressistas decidiram adiar a sessão até amanhã de quarta-feira para ter tempo de negociar nos bastidores. Michele? Ainda falando nos Estados Unidos, uma nova mudança nas diretrizes do governo de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, permitiu a partir da terça-feira, dia 3, que farmácias comuns vendam a pílula abortiva mifepristona pela primeira vez. A medida amplia o acesso ao procedimento após a Suprema Corte do país reverter o direito ao aborto no ano passado. Atualmente, só é possível obter mifepristona, um ativo de 2 drogas que é seguro e eficaz na indução do aborto, pessoalmente e diretamente com o profissional de saúde. Ainda que farmácias continuem exigindo uma receita médica para a pílula, pessoas agora podem comprá-la diretamente no varejo e até por correspondência. Polêmico, né? Esse assunto aí da pílula polêmico. abortiva. Talvez não nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu acredito que algo assim demoraria muito, porque as oposições são muito fortes. Então, é uma coisa bem polêmica, né? Continuando ainda nos assuntos internacionais, uma família sobreviveu a um acidente de carro após o veículo cair de mais de 76 metros na última segunda-feira, dia 2 de janeiro, no penhasco Devil's Slide, mais conhecido como o escorregador do diabo, famoso por acidentes fatais. O caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. As autoridades ainda não sabem o que ocasionou o acidente, porém, dizem que foi um milagre de 4 integrantes da família, 2 adultos e 2 crianças, terem sobrevivido. Segundo o chefe do batalhão, Brian Polteger, disse que a imprensa local que infelizmente eles vão com muita frequência ao lugar para coisas como esta, e isso foi nada menos do que um milagre eles terem sobrevivido. Os socorristas informaram que os menores, um menino de 9 anos e uma menina de 4, tiveram ferimentos moderados. Já os adultos ficaram em estado mais crítico, sendo retirados do local por meio de helicópteros e levados às pressas para um centro de trauma. O nome do local já não é muito convidativo, muito convidativo, e realmente 76 metros de altura. E ter sobrevivido todos da família. Foi um milagre, um verdadeiro milagre, né? É um milagre que fiquem bem, né? Já que os pais estão numa situação um pouco mais crítica, e que retornem logo para cuidar das crianças, já que, graças a Deus, tiveram só ferimentos leves. Nasceram de novo. Com certeza. E que tudo dê certo para eles aí curtirem esses nenéns, esses filhotes que ainda são bem pequenininhos. Lá nos Estados Unidos, essa semana, teve um caso gravíssimo lá na NFL, que é a Liga de Futebol Americano. O jogador recebeu um contato muito forte no tórax, sofreu um ataque cardíaco em campo, faleceu, teve morte súbita, mas o atendimento foi muito rápido, foi feita a ressuscitação. Ele está no hospital lá de Cincinnati, que é onde aconteceu a partida, está entubado, em estado crítico, mas tem evoluído. Então foram imagens, foi segunda-feira o jogo também, o Monday Night Football, como é popularmente conhecido, e o jogo foi suspenso, foi adiado, mas foram imagens, eu estava assistindo na hora, foram imagens realmente fortes, fortíssimas. Ele leva a pancada, chega a levantar e 3 segundos depois já desaba no chão, mas fica aí de exemplo, não só para o futebol americano, mas para outros esportes, como deve ser feito o atendimento em casos como esses, de uma morte súbita, por exemplo. Trouxe ele de volta, né, o atendimento médico. E é isso, gente. Agora a gente vai conferir mais um pouquinho com imagens da Euronews.
A Rússia admitiu esta quarta-feira que 89 soldados terão morrido no bombardeamento a Makiiva. O ataque na véspera de Ano Novo, a um prédio da cidade onde estavam estacionadas tropas russas foi o maior realizado pela Ucrânia desde o início da guerra. Já esta segunda-feira, o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, tinha prestado uma rara declaração a reconhecer 63 baixas entre as tropas russas. Kiev mantém, no entanto, a versão de que são centenas. Duas barras invertidas agora, com os números a aumentar, mesmo na versão do Kremlin. O presidente Volodymyr Zelensky alerta os ucranianos para uma provável contraofensiva de Moscovo. Moçambique é já membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU. O país foi eleito em junho passado, tal como Equador, Japão, Malta e Suíça, no mandato que começou formalmente com a tomada de posse, esta terça-feira, em Nova York, e que vai prolongar-se até o final de 2024. Momentos antes da cerimônia, o presidente moçambicano Felipe Nyusi prometeu salvaguardar os interesses africanos nos próximos 2 anos. Reafirmamos a nossa linha de orientação centrada na defesa e salvaguarda dos interesses de Moçambique, da África, dos países em desenvolvimento e do mundo na defesa da paz e segurança internacionais, declarou Nyusi. O presidente moçambicano comprometeu-se ainda a usar a experiência do país na construção da paz por via do diálogo para contribuir na edificação de um mundo mais pacífico, harmonioso e próspero. Na cidade de Chaves faz-se o balanço dos estragos provocados pelas inundações em consequência do temporal que se abateu nos últimos dias no norte de Portugal. O caudal do rio Tâmega subiu cerca de 3 metros acima do normal na madrugada desta segunda-feira, invadindo ruas, espaços públicos e estabelecimentos comerciais. As chuvas, ventos fortes e inundações fustigaram também o Alto Minho e a ministra da Coesão Territorial Ana Brunhosa disse que será preciso 1 mês para fazer o levantamento dos estragos no distrito de Viana do Castelo. Em Valença, junto à fronteira espanhola, uma parte da fortaleza ruiu e as autoridades contam agora com a solidariedade do governo para a recuperação da muralha. É isso, gente. Nosso Da Hora vai ficando por aqui, né, Gabriel, Rochelle? Considerações finais? É isso, nosso telespectador tá mandando um alô aqui, o João Vinícius Lobato tá mandando um alô, o Miguelzinho lá do José Walter, que sempre tá acompanhando a gente, um abraço para ele. E é isso, já tem Esporte União, 1h40, trazendo tudo sobre o mercado de transferências, então fiquem ligados que daqui a pouco eu tô de volta. É isso, até amanhã. Nosso sextou, né? Última semana do ano. Amanhã é sextou. A última semana do A ano. primeira semana do ano. Ela ainda tá querendo ano novo, Gabriel. Ele tá Ai, pensando gente, lá. não, vamos lá, vamos relevar, né? Vamos relevar. Ainda é aquele momento que a gente troca, bota 22. Eu mesmo falei durante... Semana passada passou devagar pra você. E nessa semana que você não tá com tanta ansiedade, tá passando rápido pra você É isso, ver, né? gente. É isso, até amanhã. Até amanhã. Um cheiro e tchau, tchau.